Olá, amigos! Estamos aqui para o início do nosso projeto, o Beabá do EVA. A nossa ideia nesse projeto não é ensinar coisas novas, fantásticas e maravilhosas. É apenas mostrar as coisas que nós aprendemos no decorrer dos anos com professores e que fomos juntando ao nosso trabalho e realizando um trabalho que tem sido um trabalho de sucesso. Por isso criamos esse projeto, para passar para vocês dicas. E vocês também podem depois passar para nós dicas também. Eu fiz aqui um roteiro para passar para vocês. Vocês não precisam se preocupar, porque esse material vai estar no nosso grupo, na seção de arquivos, e vocês poderão baixar. Então, a primeira coisa importante é saber o que é criar um projeto. O que é um projeto? Um projeto, escreveu um empresário, que é um indivíduo que deseja criar alguma coisa e que quer ver esse projeto realizado no final. No nosso caso, um artesão que deseja criar uma peça e espera que no final o resultado seja aquele que ele imaginou. O que é uma ideia? Uma ideia você pode ter em qualquer lugar. Você pode ter quando você for dormir, você pode ter andando na rua, qualquer lugar você pode ter uma ideia. Quando você vê alguma coisa e pensa assim, eu vou fazer alguma coisa disso aí. Você vê numa loja de brinquedo, lá um hipopótamo, e aí você olha e fala assim, puxa, eu vou criar um hipopótamo bem cute, bem fofinho, de EVA. Não interessa se outras pessoas já criaram, você não vai atrás procurar se alguém já criou. Você vai criar o seu. É isso que é uma ideia. Agora, a ideia, ela tem que ser seguida do sonho. Que sonho? Eu fico imaginando, eu vou fazer um hipopótamo fêmea. Vou fazer rosa e lilás. Aí eu quero que ela esteja assim. E você começa a imaginar e você... Na sua mente, você começa a ver a figura. Isso é sonhar. Quando nós juntamos a ideia com o sonho, nós estamos criando. Existem dois tipos de projeto que você vai ter para fazer. É o projeto que você teve a ideia e sonhou, como você quer que fique, e quer concretizar, e aquele projeto que alguém teve a ideia e vai passar para você. A cliente vai vir e vai dizer, olha, eu vou fazer uma festa de aniversário para minha filha e o tema será o hipopótamo. Eu quero hipopótamo fêmea. Eu não sei se hipopótamo é hipopótama, mas eu quero uma hipopótama. E você tem que começar a imaginar, você tem que começar a sonhar como você gostaria que fosse essa hipopótama. É um pouquinho mais complicado porque você tem que transformar em sonho algo que alguém teve ideia. Mas é muito desafiante e bom. Para seguir um projeto, você tem que ter alguns passos. E são passos assim, são teoria, não são passos que você, com o material. Primeiro, refletir. Quando você teve a ideia, você tem que fazer umas perguntas a você mesmo ou a sua cliente, para que você consiga imaginar como vai ser aquele trabalho. Você tem que ter algumas respostas do tipo, que bichinho eu vou usar? Hipopótamo. Que cor eu vou usar? Eu depois dou um roteirinho para vocês. Então, refletir é uma parte importante do caminho para o sucesso. Segundo, reformular. Você tem que ser uma pessoa que saiba criticar o teu próprio trabalho. Não é dizer que você não vai gostar de tudo que você fez. Mas quando você olhar um trabalho, você vai dizer, puxa, da próxima vez eu vou mudar de lugar a florzinha. Ou eu vou pôr um rostinho sorrindo. Então, você vai ver que algumas coisas, e às vezes mesmo defeitos, na hora de cortar a asinha, você deixou pontinhas e você viu que está mal o acabamento. Você fala, não, eu vou ter que dar uma melhorada no contorno dessa asinha. Isso é reformular. Às vezes você teve a ideia de pintar
o EVA com glitter com giz de cera. E aí você percebe que quando você passa o giz de cera, ele arranca um pouco de glitter. Você vai ter que mudar de ideia. Ou você vai deixar sem pintura, ou passar para outro tipo de pintura que não prejudique. Isso é reformular. Não é simplesmente dizer, não deu certo e joga. Muitas vezes eu encontro com pessoas que dizem assim, eu tenho um monte de coisa começada e não terminei nada. Porque a pessoa começou a fazer, a ideia não deu certo, a pessoa desistiu. Não, nós precisamos saber reformular. Criar. Depois que você tem a ideia, você tem as perguntas do que você vai precisar, você então deverá começar a criar o seu projeto. Não é copiar. Com isso, passamos para o quarto passo, crescer. Quando você começa a trabalhar com o processo de criação, você começa a se desenvolver, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. E aos poucos você vai ver a maravilha que é você poder fazer alguma coisa do nada. O quinto passo para um projeto é diferenciar. O mercado é grande, mas existem muitas pessoas trabalhando na mesma coisa que você está trabalhando. Então, o seu trabalho tem que ficar diferente. Você tem que ter seu jeito de criar. Há pessoas que quando fazem as coisas de EVA, não gostam de encher de fitinha, de florzinha. Eu gosto. Então, esse é um diferencial meu. Eu gosto de cores vivas, eu gosto de bastante florzinhas, eu sou apaixonada por cílios, quando tenho que tomar maior cuidado. E quando é menino, a gente não pode exagerar nos cílios, porque a diferença está nisso, né? Que nem o Mickey não vai cílios. A minha, em compensação, eu ponho cílios longos, é uma característica minha. Então, o teu trabalho tem que ter a tua identidade, o que você gosta. Às vezes, você tem que fazer algumas coisas que você não gosta, porque o cliente pediu. Mas eles têm que saber que você tem a sua identidade. Depois disso decidido, tá na hora de começar. Quantas pessoas às vezes dizem assim, uma vez eu tive a ideia de fazer tal coisa e depois não fiz, depois de um tempo uma pessoa fez e está ganhando muito dinheiro com aquilo. Ele teve a ideia, pode ter tido até antes da outra pessoa, mas ele ficou só com a ideia. Só na cabeça dele. Ele pode até ter sonhado, visto aquilo pronto, mas ele não começou. Quando nós sonhamos, quando nós temos uma ideia, nós temos que pôr em prática. A estratégia você já tem. Você já sabe o que você vai fazer. Então agora é não ter medo de falhar. E se errar, começa tudo de novo. Aí tem o roteirinho de perguntas, tá? São 6 perguntinhas só. Por exemplo, é um hipopótamo. O que você vai fazer com ele? Um bichinho para a parede? Um enfeite de porta? De quarto de criança? Um bichinho para pôr um celular? Enfim, o que você vai fazer? Tem que ter uma utilidade. O que você vai fazer? Mesmo que seja de decoração, é um hipopótamo de decoração. Então, qual é a tua ideia? A minha ideia, quando eu comecei a preparar esse projeto, foi fazer um hipopótamo, uma fêmea, e eu queria um enfeite de mesa de porta-balão. Porque eu queria começar com vocês com o plano, com o EVA plano. Vocês sabem que existe o EVA plano, o EVA 2D, 3D e 4D, que não existe, na verdade, esse nome. Mas as pessoas acabaram colocando, mas na verdade é um 3D, só que feito craft, como se fosse feito aquelas montagens de papel craft. Então, depois, em uma outra ocasião, eu vou mostrar as peças para vocês. E aí, então, eu quero um enfeite de mesa, de porta-balão. O bichinho, eu já sei, eu quero que seja um bichinho fofinho, um bichinho cutie. Então, eu não vou pegar de referência um desenho de um hipopótamo de verdade, porque ele não é tão fofinho assim. Ele pode ser fofo, mas grande, gordinho, mas não é bonitinho. E as cores. Que cor você vai fazer? A sua cliente quer para uma menina, você tem que perguntar para ela que cor você vai ser a decoração da sua festa. Porque a nossa ideia não é parar no porta-balão. A gente pode criar outras peças que depois a cliente vai gostar. Quantas vezes a gente faz uma encomenda, vai fazer um mostruário e a gente tem alguma coisa diferente da ideia da pessoa, mas nós criamos também, mostramos no mostruário e às vezes a pessoa
acaba comprando 2, 3 diferentes, ou levando o nosso. Então, isso é importante, né? Ver que cor é a decoração da festa. No nosso caso, lilás e rosa. Quantos você vai fazer? Aqui, um só, que nós vamos fazer um mostruário. Mas é importante você saber. E a data de entrega, se for uma entrega para alguém, ou a data de término desse trabalho que nós vamos fazer. Eu coloquei, desde a criação até o final, 2 dias. Talvez você vai dizer, muito tempo. Dá para fazer em menos tempo, mas é para poder dar uma boa margem para vocês. Com tudo isso decidido, chegou a hora da lista de material. Olha, se eu já sei que a festa é lilás e rosa, eu vou precisar de EVA lilás, de EVA rosa. Vou precisar do verde também, se eu quiser fazer um chãozinho, o pele e o branco. Então, assim, eu vou tornar... O branco ajuda a tornar a festa mais suave. Quando você vai trabalhar com lilás claro, lilás escuro, rosa claro, rosa escuro, um branco ajuda a suavizar. Você vai precisar de cola. Já pensou você tá com tudo pronto e ter que sair correndo atrás de cola? Então você já sabe que você vai precisar de cola instantânea, de cola quente, o suporte de bexiga, alguns lugares falam bexiga, outros lugares falam balão, um CD usado de base ou uma base de acrílico. Eu ofereço às minhas clientes. A base eu posso fazer de CD, que não altera o preço, ou eu faço de acrílico e a pessoa paga a diferença da base. Fitinhas para decorar, florzinhas, como eu gosto muito de usar, as de papel e uma caneta permanente. Eu já tenho tudo que eu preciso, eu sei tudo que eu preciso para começar. Tá na hora de começar, mas qual é o segundo passo? O que eu preciso para o segundo passo? É uma coisa básica. Eu preciso de um desenho de hipopótamo. E vejam bem, eu não vou procurar na internet um molde de hipopótamo, porque eu vou fazer o meu hipopótamo. Eu preciso de referência um desenho de hipopótamo. E esse então é o segundo passo, o processo da criação do desenho. Encontro com vocês mais tarde. Tchauzinho.